Se você já é um líder ou quer ser um, me responda. Como você se prepara para o futuro? Você apenas reage às mudanças ou você procura estar um passo à frente, antecipando o que está por vir? Hoje eu vou falar de uma habilidade que é essencial para qualquer líder do século XXI, que é o foresight, que é a capacidade de antecipar o futuro ou os futuros antes que eles aconteçam, lógico, e estar preparado para qualquer um deles. Se você é um líder iniciante ou um líder experiente ou um empreendedor, fique sabendo que a capacidade de antecipar mudanças e tendências é o que separa os líderes comuns dos líderes extraordinários. Se você acha esse tema interessante, já dê um like no vídeo, não custa nada e você ajuda com que o conhecimento ele se propague, porque o YouTube sabe que esse assunto é importante. E se você quer vídeos como esses, mais vídeos como esse, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago um vídeo que vai levar a sua liderança a um outro nível. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Imagine você navegando no mar desconhecido. Sem uma carta náutica e uma bússola, você pode até chegar em algum lugar, mas será que esse lugar vai ser um lugar bom para você, bom para sua organização? No mundo da liderança, o foresight é essa bússola que te orienta a chegar em lugares melhores. E no vídeo de hoje, eu vou justamente te dizer como você, como líder, pode utilizar o foresight para te orientar num futuro incerto, para tomar as melhores decisões, as decisões mais inteligentes hoje, para garantir um futuro melhor. Foresight não é sobre prever o futuro com uma bola de cristal, sim sobre entender as possibilidades futuras para tomar as melhores decisões no presente. É um processo estratégico baseado em tendências, na exploração de tendências, cenários e sinais fracos que indicam o que pode acontecer. E o foresight, ele subsidia o planejamento estratégico. E não acredite nesse mito, nessa mentira que te contaram que hoje em dia, com o ritmo das mudanças, que você não planeja mais no longo prazo. Não, isso é totalmente inverídico. Você pode, baseado no pensamento de curto prazo, estar muito bem no presente, pode estar acelerado, caminhando para um abismo. É só pela antecipação futura que você consegue garantir um futuro melhor para a sua organização. Então, só para ficar claro, foresight não é previsão. Previsão, você calcula um determinado futuro e tenta acertar aquele futuro. Foresight não é isso. Foresight você procura calcular, verificar diferentes possibilidades e raciocina estrategicamente em cima dessas diferentes possibilidades, de modo que você fique melhor preparado. E já dá para perceber como isso é importante para a liderança nos dias de hoje, que muda rapidamente para direções desconhecidas. Basta lembrar de exemplos como a Blockbuster, que não trabalhou com a possibilidade do streaming, estava chegando, ou da Kodak, que não antecipou a revolução digital, que acabou com os filmes em papel. E a diferença entre uma liderança reativa, em que o líder só reage ao que acontece, e uma liderança mais proativa, que o líder procura antecipar o que pode acontecer e está preparado para essas ocorrências. Então, líderes reativos só respondem à crise, enquanto que líderes proativos, que usam foresight, procuram evitar essas crises e aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível. E para confirmar isso, basta explorar alguns exemplos bem conhecidos. A Netflix, por exemplo, começou com um negócio de vender DVDs pelo correio. Com o Foresight, eles anteciparam, com essa capacidade de prever tendências futuras, eles anteciparam que o streaming ia dominar o mercado. E com isso, eles se tornaram líderes globais em difusão de entretenimento via streaming. Um outro exemplo muito conhecido é da Amazon, do Jeff Bezos, em que a empresa antecipou a tendência e da revolução que a internet ia causar no comércio de varejo e se tornou a loja de tudo, uma loja bilionária que domina o comércio via internet. E finalmente tem um exemplo da Microsoft, em que o Satya Nadella ele antecipou a computação em nuvem e a inteligência artificial, investindo lá atrás para que hoje, com essas tendências já consolidadas, a Microsoft esteja aí no páreo competindo de igual para igual com outras empresas. Imagine se ele não tivesse lá atrás antecipado essas tendências. Então, quais os benefícios para os líderes utilizarem o foresight? O primeiro de todos é a tomada de decisão, uma tomada de decisão mais consciente. Redução, outro benefício, redução de riscos. Você, antecipando o que eventuais possibilidades, você está preparado também para eventuais riscos.
Na mesma linha, é aproveitar oportunidades. Com aproveitamento dessas oportunidades, você está incentivando inovações. Então, você tem mais inovações utilizando Foresight. Ok, você se convenceu que o Foresight é importante, mas você pergunta, e aí, como é que eu posso desenvolver essa capacidade de foresight ou como é que eu posso utilizar isso na minha empresa? E aí tem duas grandes coisas que você deve fazer. A primeira é você desenvolver essa capacidade de foresight. Você, como líder, é o que em outras publicações você reconhece como a visão. Então, líderes são visionários. Nada mais é que você ter capacidade de foresight. E a outra coisa, ok, mas eu não confio só na minha capacidade visionária, não tenho tanta capacidade visionária. Contrate. Hoje você tem muitas empresas que prestam consultoria, que fazem trabalhos de foresight, seja identificação de tendências, ou sinalização, ou outras, e que você, aí é só a sua mentalidade de raciocinar e se permitir raciocinar estrategicamente em cima desses diagnósticos, dessas possibilidades, dessas antecipações de futuro. E aí você monitora tendências, né? Se for você, você tem que ler mais sobre inovação, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre política, sobre economia, ciência. Isso vai te abrir outros horizontes e para que você seja capaz de identificar esses sinais fracos, às vezes, de mudança que estão acontecendo, que passam despercebidos para as outras pessoas. E outra, você pode também contratar esse monitoramento. A mesma coisa é pensar sobre cenários futuros. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Qual o futuro da área, do setor em que a minha organização se encontra? Ou quais são os possíveis futuros? Da mesma forma, você pode contratar esses cenários, né, esse trabalho de cenários. Muitas empresas fazem isso durante o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, às vezes, ele se inicia com essa sinalização. E foresight não é uma coisa visionária daquela pessoa somente, não deve ser. O ideal é que você engaje mais pessoas, que você ouça mais pessoas, engaje sua equipe, engaje, se você for um líder de líderes, engaje os outros líderes para que vocês juntos ou imaginem novos cenários ou reflitam estrategicamente sobre cenários elaborados por alguém que preparou esses cenários para vocês. O importante é desenvolver um pensamento de longo prazo. Infelizmente, o pensamento estilo bolsa de valores, que se preocupa muito com hoje, com o curto prazo, ele pode levar as empresas, as organizações a futuros terríveis, de até extinção. Então, o importante é você reservar um espaço, um tempo para pensar estrategicamente no longo prazo. Lembre-se, o futuro pertence aos líderes que pensam mais adiante. Comece efetivamente a praticar, a utilizar foresight nas suas decisões estratégicas. E como líder, a sua responsabilidade é ter preparado para o futuro, para qualquer que ele seja, para que você consiga conduzir a sua organização, os seus liderados a lugares melhores nesse futuro. E se você ficou até aqui nesse vídeo, dê um like, conheça aí o valor desse conhecimento e não se esqueça, se inscreva no canal para mais vídeos sobre liderança. Toda semana eu trago conhecimento de ponta para você como líder. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau!